Fala Cabo Frio, hoje nós vamos estar entrevistando mais um ex-prefeito, alguém que contribuiu também bastante para essa cidade, alguém que também tem seu nome marcado na história de Cabo Frio. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, um cara muito inteligente. E é isso, vamos ver quem a gente vai falar hoje? Fala Cabo Frio, estamos aqui hoje com o ex-prefeito José Bonifácio. Primeiramente, José, muito obrigado por o senhor aceitar esse convite. Obrigado. Eu é que agradeço Prazer. a oportunidade de falar com tantos amigos aí. Zé, conte para nós um pouquinho da sua carreira política, do início até chegar aqui, de uma forma resumida. Como é que foi? Olha, eu nasci numa família de políticos. Meu padrasto chegou a ser vereador aqui em Cabo Frio. E participava, eu desde menino, você ter ideia, naquela época a propaganda que se fazia era colar cartaz em poste, não era proibido. E a gente fazia cola em casa, era trigo com água, fervia e tal, fazia aquela goma, passavam depois no pincel e colar. Eu saí muitas vezes ainda jovem, antes de ter 16 anos, para colar cartazes, né, nas ruas da cidade dos nossos candidatos. E aí fui tomando gosto pela política, ia nas sessões da Câmara para assistir à sessão da Câmara. Tinha um vereador que era o meu ídolo, sabe quem era? Quem? O Wilson Mendes, pai do ex-prefeito Marquinhos Mendes. Legal. E eu fui acompanhando ele, a minha família era UDN e ele era PTB, mas a forma como ele fazia política, né, o comportamento dele, isso foi fazendo com que a minha admiração crescesse cada vez mais. Depois ele foi candidato a prefeito, eu ainda não votava, mas fui para a rua para fazer campanha. Depois ele foi deputado estadual, foi cassado, enfim. No final ele acabou sendo também meu secretário quando eu fui prefeito no meu primeiro mandato. Então eu sempre tenho essa referência importante na minha vida, Sim. Que foi o Wilson Mendes. E eu acabei em 1900, aí fui para o Rio estudar, terminei meu primeiro, chamava na época científico aqui, né? Primeira turma, e fui para Niterói para estudar, e fiz a faculdade de economia, fiquei por lá, fiz concurso para o Banco do Estado da Guanabara, o meu primeiro emprego foi aqui em Cabo Frio, na Rádio Cabo Frio, depois foi só banco. Quando eu, em 1970, resolvi voltar para Cabo Frio, ainda estava fazendo o curso de economia e abrir uma lanchonete, uma casa de sucos que não tinha no Rio, estava muito em evidência, pipocando muito essas casas de suco de frutas, né? E eu vim abrir o Bonife aqui. E aí me empolguei, fui convidado para entrar no MDB, para ser candidato pelo MDB. Fui candidato a vereador pelo MDB na eleição de 72. 4 anos depois, com a desistência do nosso candidato, que era Joel Rocha, eu acabei sendo candidato a prefeito. Ninguém acreditava que eu podia ganhar a eleição, né? Imagina entrando agora e tal, eu tinha 29 anos e tal. E acabei sendo candidato, todo mundo dizia que ia dar zebra e tal, que eu não ia ganhar. Fui o mais votado, fui eleito prefeito de Cabo Frio. Né? E aí começou essa história toda que a gente conseguiu realizar algumas coisas, né? Aqui atrás de nós tem a duplicação da ponte Feliciano Sodré. Cabo Frio você ficava, para passar para o lado da Ogiva, da Gamboa, você tinha que esperar, tinha uma sinaleira ali atrás, no morro, e aí ficava, aí o congestionamento ia lá para perto da atual Câmara Municipal, que também era a prefeitura, na sede da prefeitura. E para o lado de cá a mesma coisa, mesmo congestionamento. Nós conseguimos, né, um calculista importante daqui da região, Dr. Zé Luiz Cardoso, ele revestiu a ponte antiga de uma armação de ferro, né? E conseguimos então alargar a ponte, possibilidade de 2 carros passarem ao mesmo tempo. E foi um feito extraordinário. O senhor também construiu a rodoviária? Também a rodoviária, foi em 1979, a ponte foi em 82. Quando eu construí a rodoviária, ficou uma grita na cidade, porque os ônibus paravam aqui no Lago Santo Antônio. Sim. E lá não tinha nada, era um deserto, não tinha construção nenhuma, só tinha a faculdade, que era maior. Você não passava para ir para a faculdade pela Júlia Kubitschek, que era meio alagado, né?
E quando tá levando a rodoviária para fora de Cabo Frio, reclamaram. Deu certo. A rodoviária acabou puxando, né, o progresso e o crescimento para lá. Sempre é assim que a gente vai fazer diferente, no começo assusta, mas teve também a escola Edilson Duarte. A escola Edilson Duarte foi as prefeituras, de um modo geral, só tinham responsabilidade até a 4ª série. Quando eu assumi, eu comecei a ser procurado no gabinete logo em janeiro por muitos pais. A própria secretária de Educação, que era a querida amiga Cileia Barreto, ela começou a dizer, olha, muita gente procurando porque não conseguiu vaga no Miguel Couto, que era o colégio estadual, Sim. o único. Tinha vagas limitadas porque eles reservavam também para os alunos deles. E não tem dinheiro, muitos pais, para pagar a escola particular. Fizemos um levantamento, deu um pouco menos que 200 alunos. Eu fui procurar a direção da Ferlago, do professor Ione Nogueira, ele disse, a escola está à sua disposição para você implantar aqui a 5ª série. Legal. Aí foi assim que começou o Edilson Duarte, e naquele ano mesmo nós começamos a construção da primeira parte da Edilson Duarte. 6 salas de aula, né? No ano seguinte já transferimos os alunos para o atual local, e a procura era tão grande, a qualidade do ensino era tão boa, que nós tivemos que ampliar, construir a parte que hoje é a parte da frente, que é aquela parte de 2 andares, onde as salas estão lá no andar de cima, né? O senhor também construiu o Rui Barbosa, né? Que é uma escola que é referência. O Rui Barbosa, na realidade, não foi uma construção. O Rui Barbosa a gente comprou. Por quê? Da mesma forma que da 5ª série, da 4ª série, as crianças não tinham para onde ir na 5ª, a não ser aquilo que eu já falei, quando começaram a terminar o Edilson, Sim. entendeu? Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Aí nós entramos em negociação, compramos o Rui Barbosa e começamos então a transferir. Automaticamente, quem era aluno do Edilson Duarte, ao concluir já tinha vaga garantida no Rui Barbosa. Então isso significava que a gente começou a garantir ao aluno que entrava na rede municipal uma sequência legal. E o 2º grau também não era obrigatório. Muito bacana. E está lá o Edilson Duarte, com o Rui Barbosa, o Edilson Duarte também. Construímos o Américo Vespúcio, também já no 2º governo. Duas escolas que eu estudei, o senhor construiu, foi o Américo Vespúcio e o Rui Barbosa. E lá você estudou nas duas? Estudei nas duas. Também na zona rural fizemos a escola agrícola Nilo Batista, desapropriei a Fazenda Campos Novos, entendeu? E implantamos lá a Secretaria de Agricultura, compramos máquinas, tratores para o produtor rural, caminhões para fazer melhorias nas estradas, e fizemos o parque de exposições, com 5 galpões primeiro, depois construímos mais 5. E hoje infelizmente está lá inativo, não usa para nada. Está inativo. Está interditada a sede da fazenda, onde funcionava a secretaria, e nenhuma providência foi tomada até hoje para fazer obra para desinterditar. Como está interditado o mercado Sebastião Lan, que não fui eu que construí completamente, foi iniciado pelo ex-prefeito Ivo Saldanha, mas estava embargado, estava paralisado por uma questão de disputa não, ele na realidade fez um acordo com a Milium, parece que esse acordo não chegou a ser concluído, e a Milium entrou com uma ação para pedir o retorno da propriedade a eles. E eu acabei conseguindo conversar com a diretoria da Milium, recuperamos o prédio, hoje é um prédio municipal, mas está lá interditado. O senhor está falando que na época do Edilson Duarte, os alunos já iam direto para o Rui Barbosa, depois foram construídas mais escolas de ensino fundamental. E nós também implantamos a bolsa de estudo para o estudante de nível universitário que estudasse fora de Cabo Frio. Porque na época não tinha nenhuma universidade aqui. Não tinha faculdade, mas era curso de curta duração, né? Mas o que eles procuravam mesmo eram outras faculdades que não tinha aqui. Na minha época, quando eu estudei no Américo Vespúcio, para conseguir vaga para o Rui Barbosa, eu tinha que ter nota. Aí era uma seleção e eu estudava no Américo Vespúcio, graças a Deus consegui nota para o Rui Barbosa e depois entrei na faculdade. Porque o prédio do Rui Barbosa, ele não cresceu, né? Ele o que era naquela época continua até hoje. Ao lado são casas, aí fica muito complicado. Não dá para... teria que comprar as casas e estar em negociação com os proprietários, mas a qualidade do ensino do Rui hoje ainda continua em evidência, graças aos diretores, professores e tal. Como que é para o senhor
ser ex-prefeito e conseguir andar pelas ruas da cidade tranquilo. Na segunda-feira passada eu vi, o senhor estava panfletando lá na praça e o senhor anda tranquilo, de cabeça erguida. E eu achei isso muito legal, muito maneiro. Olha, eu nasci em Cabo Frio, nasci ali onde hoje é rua de pedestre, a rua antiga chamavam de... ainda Érico Coelho, mas é rua de pedestre, nasci ali. Hoje meu sobrinho tem uma lojinha de doces, né? E a minha vida foi, subia nas árvores aqui da Praça Porto Rocha, andava de molecada com a turma por aí. E depois eu sempre gostei muito da convivência com as pessoas na rua, sabe? No contato pessoal, do olho no olho. Eu acho que é muito importante. Hoje a rede social é importante para a comunicação, mas eu acho que não basta. Sim. Eu digo para as pessoas às vezes que me mandam mensagem, por exemplo, aniversário. Eu não sei passar o aniversário de um amigo e mandar uma mensagem para ele no Zap. Eu tenho que pegar o telefone, discar e dizer, ouvir a voz, transmitir. Então você sente mais naquele sistema antigo, mas também é uma grande evolução, facilita muita coisa, né? Enquanto a gente estava, você me encontrou ali, quando a gente chegou até aqui, eu aproveitei o Zap e já mandei um monte de mensagens, até já gravei. Então é importante, mas também você não pode abandonar. Perder também. Então eu sempre fiz isso. Eu era prefeito, tinha moto, não era essa que eu tenho hoje, você que estou com ela aqui agora, e andava como prefeito, chegava numa escola, na hora da merenda, sentava para comer, para ver qual era a qualidade da merenda, entendeu? Então estava atento a tudo isso. Chegava num ponto-socorro, de madrugada, às vezes vinha do Rio antes de ir para casa. Sem avisar, chegava lá. Falava com o motorista, dá uma entradinha ali, parava lá para ver. Uma vez a Arraial do Cabo ainda era distrito, né? Pertencia a Cabo Frio, e eu morava em Arraial do Cabo nessa época, no meu primeiro governo. Vindo do Rio, umas 2 horas da manhã, eu falei, não, antes de chegar em casa, vamos passar ali no pronto-socorro. Legal. Cheguei lá, uma fila, gente sentada, esperando. Aí eu falei, não é possível essa hora, o que houve? Aí fui perguntar à enfermeira, e ela ficou sem graça de me dizer, eu forcei, e ela acabou me dizendo, o médico saiu aqui 8 horas para jantar e não voltou. No dia seguinte ele estava exonerado. Não dá, a gente não pode aceitar isso, entendeu? Então eu estava muito presente, fazia muito contato com a rua, mesmo nos momentos mais difíceis eu vinha. Enfrentava o povo. Quando eu fechei a praça, eu vinha para a rua, não ficava preso em gabinete não. Parabéns. Entendeu? E o que aconteceu que depois de tanto tempo o José Bonifácio resolve vir candidato em Cabo Frio de novo? O que aconteceu? A última eleição que eu participei aqui foi em 2000, eu disputei com a Laí e perdi a eleição. 19 anos atrás, né? E aí eu fui convidado para ser secretário de saúde em Arraial do Cabo. E acabei ficando envolvido lá, fui convidado a serviço, por conta disso eu tive que transferir meu título para lá e acabei ficando lá, disputei depois até a prefeitura e tal. Mas a minha residência, a minha vida era sempre aqui. O período que eu não estava mais em Arraial do Cabo, eu fiquei muito no Rio, porque eu sou vice-presidente estadual do PDT. E como vice-presidente estadual do PDT, eu viajava muito pelo interior do estado para fortalecer o partido, filiar novas lideranças, ver nomes de possíveis candidatos a prefeito, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse agora como pré-candidato, eu estaria hoje rodando o interior do estado por conta de em cada município estar descobrindo ou trazendo forças para poder renovar o partido, oxigenar o partido, né? Melhorar o desempenho do partido nas eleições do ano que vem. A pergunta que Cabo Frio quer ouvir a resposta do José Bonifácio. José Bonifácio vai ser candidato a prefeito em 2020 e o que podemos esperar do José Bonifácio? Olha, nós já somos pré-candidatos, né? E tudo isso a gente sabe que passa sempre por um projeto que você faça. Eu, por exemplo, acredito muito em Deus, tenho minha fé, eu sou católico, respeito todas as religiões. Quando eu era prefeito, tinha os eventos evangélicos, a gente prestigiava, sempre precisava de algum apoio da prefeitura. Tenho uma quantidade. O Wilson Mendes era evangélico, era da igreja metodista, sabe que eu falei nele, lembro dele sempre quando a gente fala em igreja, né? Porque a gente sabia separar a coisa da religiosidade da política. Claro, né? claro. Não usar a religião, né, como um instrumento da política, e hoje a gente vê um pouco isso, né? Mas enfim, cada um tome o seu caminho, né? Quando a gente assume um cargo público, a gente
vai ser de uma forma geral, né? São para todos, não é para um Isso. segmento, né? Isso está ultrapassado, essa questão de segmento. E aí a sua pergunta, quando eu falei em Deus, eu digo que eu acredito em Deus. Claro. Porque eu passei por um processo de uma cirurgia complicada, estou no final do tratamento, confiante, né? Todo mundo orando, fazendo suas rezas, pedindo a Deus para que tudo termine bem, né? E aí a gente, essa é uma nova etapa. Após a conclusão do tratamento, né? A gente seguiu uma nova etapa numa candidatura que está colocada, está posta. Se Deus quiser, a gente quer oferecer a experiência, né, de ter vivido 2 mandatos de prefeito, de ter sido deputado estadual, de conhecer muito bem essa cidade. A gente não pode se esquecer hoje que Tamoios é a área das mais importantes, com quase 100 mil habitantes, abandonado completamente, com muita coisa que precisa ser feita. Tudo lá é irregular. Eu digo tudo num certo sentido. Sem ordem, né? Mas há loteamentos que são vendidos sem passarem pela aprovação da prefeitura, sem destinarem a área para a prefeitura, entendeu? Lá o esgotamento sanitário não existe. Você tem aquela questão das lagoas que foram criadas por conta da extração da areia, que precisa ser dado um destino, que são áreas que são tem proprietários daquelas lagoas, porque aquilo era um lote que eles compravam. Tiravam a areia, virou a lagoa. De qualquer forma, hoje a escritura, não da terra, mas a escritura do lago, tem um dono, né? Então a gente precisa entrar em contato com ele para estudar um destino. Pode ser criação de peixe, tilápia. Alguns têm condição disso pela qualidade da água ainda. Sim. Outros já têm muito esgoto misturado, né? Chegou a ter pesca que pague lá. Não tem saneamento básico nenhum, né? Nenhum. Então muitas questões. Sem falar na saúde, né? Sem falar na geração de emprego. Mobilidade, em geral, né? Há muita coisa para se fazer. Em termos de obras paralisadas e interditadas hoje, prédios próprios municipais, de creche, de CRAS, Hospital, de restaurante popular, do hospital, escola, que está fechado, de escola, tem mais de 20, sem contar as praças que precisam de remodelação, entendeu? O desentendimento de Jânio Mendes com Rafael Peçanha pode atrapalhar nesse projeto? Olha, eu não acredito que tenha um desentendimento. Na realidade, tem uma visão política que Rafael achou por bem Caminhar sozinho. Caminhar separado, né? Ele seria o candidato natural do PDT, né? Vocês viram na eleição suplementar. Sim, sim. Eu fui para a rua, pedi voto para ele, claro. Jânio foi para a rua, Tá bem. pedi voto para ele, o PDT todo estava na rua pedindo voto para ele. E eu disse para ele, rapaz, não saia do partido, você é o candidato natural. Se você sair do partido, hoje nós não temos candidato, mas o partido vai procurar alguém, porque é uma exigência do partido estadualmente. E a gente tem a linha partidária de cumprir as determinações, né? Mas ele resolveu definir que vai sair. A relação pessoal está muito boa. Eu, por exemplo, com ele, e acho também Jânio com ele, a gente se entende, conversa, e a gente não quer que esse afastamento partidário interfira na relação pessoal. Claro. Eu sempre digo o seguinte, eu não quero fazer dos meus adversários e não vou fazer dos meus adversários os meus inimigos. Claro. Né? O meu adversário mais ferrenho foi Alair Correia. Hoje eu tenho uma relação de amizade, não vou dizer de amizade, de proximidade. Respeito. Muito boa com ele, né? Entendendo, são pensamentos diferentes, são posturas diferentes, histórias diferentes, né? E a gente tem que respeitar o pensamento das pessoas. Eu fui candidato a senador num clima de muita animosidade, de muito ódio, dos extremos se ofendendo. Graças a Deus eu não perdi um amigo. Por quê? Ele era Bolsonaro, eu era Ciro Gomes. Respeitava a posição dele, cara. Pô, ele tem o direito. Se eu tenho direito de ser Ciro Gomes, que o cara não tem direito de ser Haddad, de ser Bolsonaro, de ser Amoedo? Isso aí. Tem que respeitar, né? O que eu acho que falta hoje é o respeito. Verdade, concordo. A gente precisa voltar a respeitar. E respeitar, principalmente, passa por isso. Isso aí. Respeitar a opinião. Respeitar a opinião do outro. Ele tem esse direito. Se eu tenho, por que ele não tem? Passou o período eleitoral. Tá. Então a gente eu não creio que isso afete nada, né? Acho que são coisas que se superam, né? O importante é que a amizade não se deixe contaminar com essas intrigas e futricas que vão aparecer. Já estão aparecendo, mas eu
passa por aqui, entra aqui, sai por aqui. Eu, graças a Deus, não me deixo envenenar por essas... O senhor está fazendo um tratamento de saúde, o senhor poderia falar um pouquinho para gente? É que eu comentei que eu estava no finalzinho, estou terminando esse meu tratamento, deve terminar agora em outubro, e a partir de outubro, então, é que a gente vai ter uma definição dos médicos, né? Hoje o quadro é muito bom, sim, os exames que eu faço são muito bons, mas tem que esperar o final do tratamento. E eu, como disse, sou confiante em Deus, sim, acho que eu coloquei na minha primeira sessão de quimioterapia, eu tirei uma foto, pedi a minha mulher para tirar uma foto, eu lendo um livro até sobre a vida de São Paulo. Aí ela tirou e tal. Eu, quando cheguei em casa, postei, fui fazendo a minha primeira quimio, aí quando ela viu, você botou isso no Facebook, eu falei, ué, tem que botar, porque, de certa forma, a minha vida é mais pública do que privada. Aí começou a entrar, que Deus abençoe, estou orando, tem mais de 1000 e tantas curtidas e comentários. Legal. Aí eu mostrei ela, tá vendo? Ó, Papai do Céu lá em cima vai ler isso aqui e vai dizer assim, esse cara eu acho que não é muito ruim não, eu acho que eu vou deixar ele mais um pouco lá embaixo. Aí ela entendeu a brincadeira, mas realmente agradecer a todos que fizeram suas orações por mim, continuam. Hoje mesmo falei com uma amiga que aniversaria, fui dar os parabéns a ela. Ela disse, continuo na minha oração por você. Continue mesmo. A gente precisa. Temos que ter fé em Deus, né, Zé? Fé em Deus, estou confiante. O que você tem achado do momento político da cidade? O que você tenha falado do atual prefeito, dos vereadores? Olha, a Câmara eu tenho acompanhado pouco. O prefeito, eu já disse em alguns momentos, que foi uma pena, né, que a população confiou nele, querendo mudança. E na realidade o que ele fez? Ele dispensou aqueles que estavam com ele na campanha, uma boa parte, e trouxe para o governo pessoas do grupo de quem ele criticava, que era o grupo de Marquinhos Mendes, né? Então eu acho que ele frustrou uma expectativa, é ruim para a cidade, não fico feliz com isso não. Eu torci, eu votei em Rafael, não votei nele, né? Mas ganhou, vamos ver se agora, esses próximos 2 anos e pouco, ele bota Cabo Frio num ritmo melhor. Mas infelizmente eu sinto que ele é um prefeito que não toma decisão. Ele se envolve muito pelo que firme, né? Ele não tem pulso. Isso aí. Ele não tem pulso, infelizmente. As pessoas mandam por ele. Infelizmente. E o senhor, com toda a sua experiência, toda a sua carreira política, qual conselho o senhor deixa para esse jovem que está começando a sua trajetória na política? Você vá sempre em busca do seu objetivo. Eu, na minha vida, sempre tive um lema. Eu quero entrar na política por quê? Por muitos motivos, mas tem que ter um principal. E me veio logo, já como vereador, me veio uma frase, ou uma expressão que hoje ainda se usa muito, que é: eu quero lutar para reduzir as desigualdades entre as pessoas, entendeu? Então siga o seu objetivo, cabeça erguida, contato com a população, use mesmo essa rede que você usa intensamente, mas não deixe de ter o contato, de ouvir, olho a olho, entendeu? Tá na rua. Confia. Você que a gente confia, a pessoa às vezes vai trair amanhã. Faz parte da vida. Faz parte. Né? Você não pode conversar com as pessoas e achar que ela já vai te dar uma rasteira. Então, em princípio, confia, né? E seguir em frente. Zé, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu mesmo, valeu mesmo. Conversamos hoje aqui com o Zé Bonifácio, esse querido que tem muita experiência, tem muito a que acrescentar por Cabo Frio. Zé, valeu mesmo, obrigado amigo. Sucesso pra você. Amém, igual você também. Obrigado. Gostei muito da entrevista com o José Bonifácio. Fiquei feliz em saber que foi no mandato dele que construiu 2 escolas que eu estudei, o Américo Vespúcio e o Rui Barbosa. E é isso, José Bonifácio tem muita experiência, tem muito que acrescentar por Cabo Frio, que agregar. E é isso aí, Cabo Frio, fique de olho no José Bonifácio, que ele é pré-candidato em 2020. Valeu, Cabo Frio, vamos nos unir. Abraço!